Se vocês curtiram os segredos que revelamos no primeiro vídeo das referências reais para os personagens de games de luta, então prepare sua ficha, porque essa é a parte 2 das origens secretas. Hoje nós vamos mergulhar ainda mais fundo nos arquivos confidenciais da SNK para descobrir as referências dos personagens de The King of Fighters. Então já deixa o like aí e bora pro vídeo. Para começar nossa jornada, vamos falar da elegância de King. Quando a SNK criou a icônica lutadora de Muay Thai, eles buscavam um visual andrógeno e imponente. E a inspiração visual veio direto das passarelas e dos palcos, com a lendária cantora e modelo Grace Jones. Mas o maior segredo de King veio do cinema de ação de 1989, no filme China White. Nele, a lutadora real Saskia interpreta uma capanga que luta de teatro. Sabe aquela mecânica clássica de Art of Fight onde a blusa de King rasga quando ela é derrotada por um golpe especial, revelando que ela era uma mulher? Então, ela foi copiada identicamente de uma cena de combate real desse filme. King, na verdade, participa das lutas para custear os remédios de Jean, mas quando foi vencida por Ryo Sakazaki, ela decide colaborar e entregar todo o plano de Mr. Big. E por falar em cinema, se você acha o lutador Choi Bong apenas um alívio cômico irritante, saiba que a história original dele é de dar arrepios. Nos rascunhos de King of Fighters 94, Choi foi desenhado para ser uma paródia literal de Fred Krueger, o vilão de A Hora do Pesadelo, que tinha o chapéu, as luvas de garras e até a camiseta clássica listrada em vermelho e verde, idêntica ao monstro nas telonas. O departamento jurídico da SNK barrou o visual em cima da hora, para evitar um processo gigantesco. Eles mudaram as cores da roupa, mas mantiveram o passado sombrio. Na lore oficial, Choi é um açougueiro de dia e um predador sádico que atacava as pessoas à noite. E numa dessas, acaba atacando Kim Kapuan, que o derrota e obriga a participar do programa de reabilitação. A homenagem ao Fred ficou tão forte que a SNK trouxe a blusa listrada de volta como uma roupa alternativa em KOF 14. Mas nenhuma criação quebrou tantos clichês na SNK quanto o maior bad boy dos jogos de luta. Em KOF 95, a equipe de design queria que Yori Yagami fosse totalmente inovador. Para o seu visual marcante, eles ignoraram os kimonos tradicionais e foram buscar inspiração na alta costura e no punk rock britânico. Aquela famosa tira vermelha que prende os joelhos de Yori são as bondages, criadas pela estilista Vivienne Westwood, lá nos anos 70, para a boutique que vestia a banda Sex Pistols. E para fechar o personagem, seus poderes em chamas roxas e seu instinto selvagem foram inspirados na lenda mitológica da serpente de 8 cabeças, Yamata no Orochi. E um detalhe oficial dos perfis da SNK é que nas horas vagas, Yori também trabalha como baixista. Se Yori representa a lua e a rebeldia, seu rival, Kyoko Sanagi, nasceu para ser o sol. A SNK queria um herói moderno, bem diferente do estilo guerreiro andarilho focado de Ryu ou próprio Terry Bogard. O visual clássico de Kyo é, na verdade, uma versão customizada e rebelde do Gakuran, o uniforme escolar de inverno dos estudantes japoneses. Para mostrar sua linhagem sagrada, ele usa uma faixa branca na testa e o brasão do sol nascente nas costas, uma referência direta à espada mítica Kusanagi do folclore shintoísta. E para mostrar que ele era apenas um jovem normal dos anos 90, a SNK colocou em sua biografia oficial que seu principal hobby fora das lutas é escrever poesias e pilotar motos clássicas. Avançando um pouco no tempo, temos a personagem Mai Li, introduzida em KOF 2001. Ela foi criada em parceria com a empresa coreana Elef, e o seu nome completo, Mai Li Jinju, é uma homenagem direta à executiva real que comandava a empresa na época. Já o seu icônico Hero Mode, em que ela ganha uma postura teatral e um longo cachecol vermelho ao melhor estilo Kamen Rider, é uma carta de amor oficial aos seriados japoneses de Tokusatsu, copiando diretamente os trejeitos dos super-heróis, seus movimentos e até direito a Rider Kick e tudo. E por falar em homenagem à cultura pop asiática moderna, temos a excêntrica Sylvie Paula Paula. Ela foi totalmente inspirada na cantora pop real,
Kyario Pamio, a rainha do estilo Harajuku decora. A SNK copiou as roupas poluídas, as presilhas de cabelo e até a mania bizarra da cantora de usar acessórios em formato de olhos humanos realistas em suas apresentações. Sylvie é, sem dúvidas, uma das personagens recentes mais comentadas nas redes sociais, atraindo inúmeros fãs e haters, dividindo completamente a fandom. E para fechar o nosso vídeo, guardamos o segredo da nossa eterna número 1 do Japão, Mai Shiranui. Acredite se quiser, nos primeiros rascunhos de Fatal Fury 2, essa personagem seria um homem. O plano era ter um ninja clássico que utilizava leques. Porém, a diretoria exigiu uma personagem feminina de forte apelo visual para atrair o público. Os designers mudaram o gênero do lutador e criaram a Mai usando atributos físicos de duas idols em modelos extremamente famosas no Japão dos anos 90. O busto avantajado, característico da personagem, foi modelado com base na atriz Fumi Hosokawa, e o quadril foi inspirado na silhueta marcante de Ai Iijima. Na lore, o estilo Shiranui combina ninjutsu tradicional com o uso de leques e pirocinese, projetado para distrair oponentes com movimentos acrobáticos e roupas provocantes. Essa sensualidade é uma tática de combate ninja, kunoichi, para induzir o inimigo ao erro através da distração. Ela ainda aparece em Samurai Shodown no final de Haohmaru, porém como uma ancestral distante. A SNK utilizou seus sprites como uma forma estratégica de marketing, gerando uma lenda urbana enorme em cima da fandom, de que ela e o Gen, na verdade, seriam parentes de sangue. É incrível ver como pessoas reais, moda de rua e o cinema moldaram o universo de The King of Fighters que a gente tanto ama, não é mesmo? Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas origens secretas te pegou mais de surpresa? Se você quer que essa série continue e quer ver os bastidores de personagens como Terry Bogard, Shan Ko-Ean, Kim Capon ou até mesmo de outras franquias, já deixa o like aí e se inscreve no canal para não perder a parte 3. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto.